Beleza, pessoal. André Marques aqui novamente e essa é mais uma aula do nosso mini curso de DevOps, né? Para quem ainda não sabe o que está acontecendo aqui, eu estou criando uma jornada, né, DevOps do zero ao DevOps Professional. E aí o primeiro vídeo é o vídeo de apresentação, vou deixar isso tudo numa playlist. O segundo vídeo é Dockerizando, onde eu falo um pouco sobre Docker, não é nada mais avançado, mas precisa passar por esse vídeo para a gente seguir. E agora o terceiro vídeo é subindo o servidor e deploy da aplicação, né? Lembrando que isso tudo a gente está fazendo de maneira manual, né? Mas fica até o fim que a fase 2 promete muita coisa, onde a gente vai sair de toda essa estrutura e vai para conhecer os recursos da AWS, né? Então vamos lá. Para quem não sabe, né, eu mostrei tudo na apresentação. Depois de subir no servidor, a gente vai para a parte de nome, domínio, depois CI/CD, como fazer isso tudo automático. E por último, container, né? Uma ferramenta de gerenciar container. Mas beleza, pessoal, vamos seguir aqui. Como prometido no primeiro vídeo, eu não vou utilizar a AWS logo de cara. Porque, para ser bem sincero, eu utilizo a AWS no meu trabalho, mas eu acho um pouco caro. Tudo isso eu falei no primeiro vídeo. Então, para os meus projetos particular, eu utilizo a Hetzner. Ah, André, mas eu quero utilizar Contabo. Ah, André, eu vi uma promoção da HostGator. Beleza, pessoal, vocês só precisam de uma VPS e de um IP público. Whatever onde está. E vocês precisam confiar nela. Eu confio na Reds, né? Eu não ganho nada por isso, mas eu tenho alguns projetos aqui. Então a Reds, né? Eu vou voltar aqui, eu tenho esses projetos aqui. Eu criei esse curso DevOps, vou clicar aqui. A primeira coisa que eu vou criar aqui é uma network. Tipo, vocês até podem ignorar isso. Ah, André, lá na Tabo, eu não crio network. Eu não vou nem criar. Eu vou nem criar, vamos criar logo um servidor aqui. A gente não precisa, para mostrar para vocês que a gente não precisa disso. Vou escolher aqui um tipo de servidor, tem aqui custo optimize, eu vou escolher o mais barato, que aqui é para teste. Vou escolher esse aqui com 4 GB de RAM, 40 GB, eu escolhi esse aqui baratinho. A região, deixa eu ver se muda alguma coisa aqui no preço. Vou escolher um preço aqui em conta, né? Deixa eu ver até se tem servidor mais barato. Deixa eu ver aqui, ó, já é mais caro. Beleza, aqui o que está mais barato está isso aqui, Push Optimize. Se eu vim para a AMD ainda é mais barato, deixa eu ver, aqui é na hora, pessoal, a gente vai ver na hora aqui. Mas beleza, só vou criar essa máquina e depois vai pagar, ela não vai me cobrar. Estou criando aqui em qualquer lugar mesmo. Beleza, eu quero um Ubuntu. Vou mudar para um Ubuntu 22, pessoal. Não gosto muito ainda do Ubuntu 24, quero um Ubuntu 22. Beleza, network, não escolhi nenhum network, não escolhi nenhuma chave SSH. Criar de maneira básica. Vou clicar em criar. Beleza. A Retina é o seguinte, pessoal. Vocês contratam o servidor e ela vai cobrar no seu cartão de crédito, né? Vocês criam uma conta, é bem complicado de criar uma conta aqui, porque é uma cloud legal. Ela tem load balance, ela tem a parte de storage de objeto. Depois eu posso falar só um pouquinho mais focado nela. Mas beleza, o que importa para a gente é o nosso IP público, que é o IP que é acessado de qualquer lugar, né? Então, aqui no meu e-mail, provavelmente vai chegar, eu vou trazer para cá, que vai chegar aqui os dados de acesso desse servidor, né? Logo, logo vai chegar aqui. Para o vídeo não ficar grande, eu vou cortar e quando chegar meus dados de acesso no meu e-mail, eu volto. Beleza, pessoal. Chegou para mim aqui no meu e-mail os dados de acesso. O IP público de acesso é esse aqui, né? Eu acabei de perder o IP público, está aqui, copiado. E agora a gente já vai para o terminal. Então, dou um ssh root arroba passo IP. Mas, André, eu utilizo o Windows. Esse comando também vai pegar, mas vocês podem usar um programinha chamado put para a gente acessar o nosso terminal. Lembrando, Linux não tem interface gráfica, pelo menos o Ubuntu 7, né, que foi o que a gente escolheu. Beleza, o meu computador vai perguntar se eu confio, eu digo que yes, e aí ele vai me pedir a senha. A senha chegou aqui no meu e-mail, é uma senha aleatória aqui, vou colocar. Beleza, ele está pedindo, ó, me passa a senha corrente, a senha atual, e está pedindo a nova senha. Eu vou já colocar uma senha minha aqui, beleza, e novamente, beleza. Tá aqui, pessoal. E agora, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de entrar dentro de Home. Eu gosto de criar uma pastinha chamada, por exemplo, vou chamar o meu projeto, né, MKD DevOps, MKD curso DevOps, ou seja, vou entrar dentro dessa pasta. Eu gosto de organizar assim, pessoal. Beleza, aqui eu estou dentro dessa pasta. Lembra que eu falei que a única coisa que a gente vai precisar é o Docker Compose aqui, né? Então eu vou pegar o meu conteúdo do Docker Compose, vou abrir meu terminal, Nano, Docker. Para quem não sabe, Nano é o editor de texto, né? Docker, ele cria e edita compose.yaml, e vou colar simplesmente meu conteúdo aqui. Beleza.
Para sair do Nano, né, é Ctrl+O, dou um Enter, Ctrl+X. Ou seja, o Ctrl+O, eu dou um Enter, ele salva. Ctrl+X é para sair. Beleza. Eu gosto também de dar permissão, pessoal, a isso aqui, de qualquer pessoa executar, né? Então, dou um chmod mais x. Esse mais x, vocês vão entender. Docker-compose. Então, eu vou dar um ls menos la. Esse mais x é o seguinte, no Docker, a permissão separa assim, né? O dono do arquivo, o grupo e outros. Eu estou dizendo aqui que outros, qualquer usuário pode executar, porque o Nginx às vezes precisa interagir, e outra coisa, outro serviço que a gente usa precisa interagir, então ele pode executar. Beleza. Outra coisa que a gente precisa aqui é o .env, né, onde está nossas variáveis de ambiente. Por exemplo, poderia ter o nome do banco. Aqui a gente tem besteira no .env. Nesse caso, já adiantando, aqui é lá o host, ou seja, qual IP pode interagir com a aplicação. Nesse caso aqui, eu já vou acrescentar aqui o IP público do servidor, né? Então, eu vou pegar aqui e já vou acrescentar aqui IP público do servidor. Vou aqui avançar, vou voltar no meu terminal e vou colar aqui. Vou dar um Ctrl+O, Enter, Ctrl+X. Beleza, será que agora se eu der um Docker Compose Up, eu já vou ter a minha aplicação funcionando sem gerar imagem, sem gerar nada? Vamos lá, Docker. Eita, eu não tenho um Docker. Deixa eu ver se eu tenho um Docker aqui. Não tenho um Docker. Então ele já até sugere aqui, ó, para instalar o Docker, apt install Docker IO. Eu preciso ter o Docker na minha. Ele não instalou, vamos dar um update, vamos atualizar o servidor. Lembra que aqui no na nossa construção da imagem, a gente também dá um update aqui, ó. Esse barra no final é para pular linha, né, sem quebrar, para não ficar muito grande. Mas, ou seja, eu também atualizo meu servidor. Lembrando que aqui é baseado no Linux, né? Então, vamos lá. Ele ainda está atualizando. Vamos esperar. Por enquanto, vou tomar o meu café. Beleza. Vamos ver se a gente consegue instalar o Docker agora. Vou botar para cima. Docker.io. Opa, vai, agora vai. Viu? Ele deixou. Vou dar um Y para dizer que eu quero yes. Vamos aguardar. E vamos aguardar. Beleza. Eu vou dar um clear, sempre é vício meu. E agora eu já tenho um Docker. Beleza, agora eu tenho um Docker Compose, Docker-Compose, que é outro programinha, né? Não tenho. Então ele já sugere também, ó, quer instalar o Docker Compose, dá esse comando aí, apt install Docker Compose. Yes, beleza, beleza. Então já tem um Docker Compose. E agora, será que já vai dar certo o simples fato de eu dar um Docker Compose up menos vou até, menos D. Vou até deixar sem o menos D, para ele travar o terminal, para a gente ver o que está acontecendo. Ó, ele tem imagem, está baixando do servidor do nosso Docker Hub a imagem, porque a imagem não existe aqui. Ele sempre verifica, a imagem já existe no meu servidor? Não. Então eu vou baixar do GitHub. Beleza. Em ambientes profissionais, pessoal, a gente utiliza o SR, que é um serviço de repositório de imagem da AWS, porque a nossa imagem ela precisa ser privada, né? Para ninguém ter acesso às aplicações da empresa, por exemplo. Então a gente utiliza o SR. Não que no Docker Hub não dá para deixar privada, também dá. Mas como o nosso ambiente já está na AWS, eu utilizo o próprio serviço da AWS. Beleza, ele subiu. E o legal da gente ter um IP público é que simplesmente eu posso pegar meu IP público, ele é acessado de qualquer lugar, vou colocar a porta e vou entrar na minha aplicação. Então, simplesmente você já poderia pegar isso aqui e passar para o seu cliente acessar. E ele vai ter acesso. Por quê? Aqui tem um IP público. Para quem não sabe, a gente existe IP público e existe IP privado. Lá, antigamente, quando o pessoal desenvolveu o IPv4, eles não acreditavam que iria se esgotar o IP. Então, eles desenvolveram uma quantidade menor, né? Mas ainda é muito IP. Só que chegou hoje e acabou, por isso que inventaram o IPv6. E aí, normalmente, em empresas, a gente tem o IP privado, dentro da mesma rede da empresa, né? E tem um IP público que fica na porta. Mas aí é um assunto para outra aula. Mas beleza, eu já poderia passar simplesmente isso aqui para o meu cliente, né? Ele já poderia ter acesso à minha aplicação. Então, beleza. Vou logar na minha aplicação. Opa, ele deu erro porque o debug, né? Mais informação, o debug está igual a ordem. Não pode ir para produção com o debug está igual a true, mas beleza. Serve verification file de URL message because. Beleza, isso aqui é um erro de proteção mesmo, tá certo. Por conta da origem, a gente tem que melhorar alguma coisa na configuração. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente não consegue logar por uma questão dos sets. Eu teria que gerar uma outra imagem. Posso até fazer isso. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês.
Então aqui eu tenho meu servidor, eu simplesmente, deixa eu voltar aqui, oh my god, deixa eu voltar aqui para abrir meu terminal novamente. Eu simplesmente tenho aqui, vou matar meu terminal, né? Ele até diz aqui no log qual foi o erro, compose, beleza, vou esperar ele morrer aqui. Beleza, um ls aqui. Vou dar um docker compose down para apagar tudo. Pessoal, existem 3 comandos que vocês mais vão utilizar no docker compose. Docker-compose up -d para subir todos os containers que estão no compose. Lembrando, o compose ele pode ter mais de um container. Todos os containers que estão no compose e liberar o terminal. O outro bem famoso é o stop, ou seja, para você stopar, dar uma pausa naqueles containers, e o start, né? Para depois de pausar, subir novamente. E tem o down. Qual é a diferença do down para o stop? O down, pessoal, literalmente ele apaga o container. Ou seja, lembre-se, o container é ephemeral. Então, se tu criou alguma coisa dentro do container, não é para fazer isso, mas às vezes a gente precisa. Às vezes, sendo bem sincero, em produção, pessoal, a gente quer fazer um teste rápido, a gente conecta dentro do container, muda o código e testa. Mas se aquele container morrer, perdeu o código que a gente mudou, mas a gente precisa testar. O pessoal vai me matar por estar falando isso, mas a gente faz, eu não vou mentir. Então, o down ele mata, o stop ele só pausa. Beleza, agora veja a magia do container, né? Se eu voltar aqui, vou voltar, e aí eu queria subir outra versão para o meu cliente X. Então, eu vou dar um cp, vou copiar essa pasta, e vou dar agora aqui para cliente A. Não, vou copiar essa pasta, né? cp curso DevOps para cliente A. Ou seja, beleza, criei específico, beleza, cp -r, porque é uma pasta, né? -r cliente A. Beleza, agora eu vou entrar em cliente A. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, vou entrar em curso DevOps e vou dar um docker compose up -d. Ou seja, a gente tem um container rodando aqui, né? Agora eu vou sair aqui, vou entrar em cliente A e vou dar um docker compose up -d. Ele deu um erro, porque pessoal está dizendo que está tendo conflito. Ou seja, conflito com o nome do container, beleza? E ele também vai ter que dizer aqui que dá conflito com a porta. Mas beleza, vou entrar aqui, nano docker compose, e vou mudar o nome do container para cliente A. Ou seja, o nome do container tem que ser outro. Cliente A. Beleza, pessoal. Agora eu vou dar um docker compose up -d. Ele agora provavelmente vai dar a porta. Ó, bind, né? Porta 8000, a porta já está em uso. Ou seja, agora eu vou em nano, docker compose, vou entrar novamente no compose e vou mudar só a porta da frente para 8001. A porta de dentro, que eu chamo essa daqui, não precisa mudar. Eu vou fazer uma explicação para vocês. 8001. Beleza. Agora vamos tentar subir cliente A, né? Oh my god. Vamos dar um docker compose down, porque ele tentou subir, mas quebrou. Docker compose up normalmente. É muito comum dar um docker compose down e dar um up, porque tira a sujeira, né? Ou seja, agora eu tenho 2 containers, do cliente A e do cliente B. E isso, na prática, poderia ser 2 nomes. Cliente A.com.br e cliente B.com.br. Tá entendendo? E aí, cliente A teria essas coisas, cliente B teria as suas outras coisas. E aí, vamos agora para o navegador visualizar isso, né? Então, aqui eu tenho na porta 8000, tá pegando aqui ainda. E aqui eu tenho na porta 8001. Ou seja, também está pegando, né? Ele vai dar aquele mesmo erro que é uma verificação que eu vou ajeitar isso porque o formulário e vou passar para vocês. Mas beleza, pessoal, essa é a ideia. Aí só para não perder o costume, eu vou apagar isso aqui. É uma aplicação que eu estava discutindo, para uma arquitetura de uma aplicação que eu estava discutindo para colocar em produção. Mas beleza, só para vocês entenderem agora. Aqui é o meu servidor que a gente contratou na nuvem, né? Servidor. Quando a gente sobe um container dentro dele, pessoal, aqui é o container, né? Esse container dentro dele, ele tem a porta 8000, ele está ouvindo na porta 8000. Toda conexão TCP, ou seja, uma conexão de rede, ela precisa de uma porta de origem e uma porta de destino, né? E aí o container tem a porta dele. Eu não poderia subir outra coisa dentro do container na porta 8000. E o servidor também tem a porta dele 8000. Porta 8000. E dentro do servidor eu também não posso subir mais nada com a porta 8000. Então aqui é o container. Deixa eu pegar isso aqui. E a gente subiu outro container. E aqui agora a gente subiu com a porta 8001.
Então eu poderia ter wherever container aqui, tipo, mudando as portas. Na verdade não, a porta dentro do container pode continuar aqui 8.000, porque aqui está isolado desse, são dois containers diferentes. Mas aqui, ó, aqui eu estou dentro dessa caixinha, aqui eu estou dentro dessa caixinha, mas aqui eu estou dentro dessa caixa grande. Então eu não posso ter outro serviço aqui rodando a porta 8.000. Então aqui eu teria que ter o 8.001, né? Então, mas agora eu quero o terceiro container. Beleza, pessoal. O terceiro container, vamos fazer 8.002. Outra coisa que vocês podem perguntar também. André, aqui eu vou dar um Docker Compose down, vou apagar. Ao invés de eu ter dois Compose, eu poderia ter um único Compose com os dois containers? Poderia, pessoal. Vou mostrar isso para vocês agora. Vou entrar aqui, CD curso DevOps, beleza. O Docker Compose Down também, beleza, vamos aguardar. Pessoal, aqui não é um curso de Docker, tá? É uma maneira de vocês colocar a aplicação de vocês em produção. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar na descrição. Eu não uso Instagram, mas vou deixar meu Instagram, vou deixar meu LinkedIn para vocês tirarem dúvida. Vou aqui entrar no Docker Compose, vou copiar essa mesma estrutura, ou seja, aí aqui eu abri com Vim, né? Porque eu sou acostumado a trabalhar com Vim, mas pode ser com Nano. Vou copiar essa mesma estrutura aqui. Eu vou chamar o nome do serviço, lembre-se, o serviço tem que ser diferente, né? Vou chamar ele de Web1. Isso aqui é a identificação indicação do Docker Compose, né? E aqui vou mudar o nome do container Web1 e vou mudar a porta. Vou mudar a porta para 8001, ou seja, 8001 do meu servidor na 8001 do container. Mas André, tá do mesmo da Compose, mas vai ser dois containers diferentes, vai ser dois serviços. Então vou aqui para salvar no Vim.est até sumir tudo de baixo, 2.wq. Agora se vocês verem aqui eu não tenho nada, Docker Compose up-d. Ele está criando web e web PS. Beleza, se eu quiser ver o Docker logs, pego o ID e vejo isso aqui. Então, pessoal, é isso. Ou seja, essa fase, né, só voltando aqui para o terminal, seria subindo o servidor e deploy da aplicação. O próximo passo a gente vai ver como colocar nome, né? Não é legal. Beleza, para teste a gente pode passar o IP público para o cliente. Mas para produção, a gente vai passar o nome da empresa do .br, alguma coisa desse tipo, né? No próximo vídeo também eu já resolvo isso aqui, porque esse vídeo acho que já está ficando longo. É uma besteirinha, pessoal. É só mexer uma coisa aqui no código, dar um build novamente e subir. Mas beleza. E aí a gente vai colocar e depois a parte do CI/CD, né? Ou seja, como é que a gente vai fazer automático? Vou mexer no código e aí eu quero atualizar isso. Hoje como é que tá? Eu mexeria no código. Vou abrir aqui meu terminal. Não sei porque subiu minha barrinha aqui. Hoje eu mudaria alguma coisa aqui no código, né? Na página de login, por exemplo. Aqui é meu app, templates, login. Poderia mudar alguma coisa aqui, por exemplo. Painel, beleza. Eu teria que gerar a versão 2. Deixa eu procurar aqui o comando. Meus vídeos sempre acabam ficando grandes, mas eu gosto de demonstrar tudo. Se eu tivesse escrito era mais rápido. Vamos lá. Beleza. Agora eu vou colocar aqui, ó, versão 1. Vou dar um build. Beleza, ele está gerando a versão 2. Lembre que eu mexi na tela de login. E agora vou dar um push, né? Jogar para minha cloud, para o meu Docker Hub. Vou dar um push. Beleza. Para não perder tempo, ele está subindo para o Docker Hub. Já vou vir aqui dar um Docker Compose down no meu projeto. Beleza. Vamos lá. Vamos esperar. Lá vou editar com Nano, Docker Compose. E aqui, ó, no final de cada um, eu vou acrescentar um, né? Ou seja, agora a gente está na versão 1. Beleza. Ctrl X. E agora eu vou dar simplesmente o Docker Compose up-d novamente. A imagem não existe, então ele está fazendo um pooling. Ele está baixando a imagem, que no caso é a versão 1.0.1. Então ele está baixando a imagem, baixou, subiu. Vamos ver como ficou aqui. Deixa eu abrir aqui meu Chrome novamente. Eu coloquei alguma coisa login, né? Ó, o painel, eu coloquei aqui, ó, já mudou aqui, ó, painel. Então hoje é manual. A ideia é, a gente vai modificar, tá vendo que tem 3 modificações aqui, a gente vai subir para o Git e isso vai gerar uma esteira, vai entrar no nosso servidor e vai alterar a versão automaticamente para a gente, pessoal. Então, pessoal, o vídeo é esse. Muito obrigado. Segue a gente, dá o like, comenta aí se vocês quiserem não entender alguma coisa. Tenta entrar em contato comigo, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Valeu, pessoal.